Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre em mim. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado por deixar o seu like e também fazer um comentário. Nós estamos em 2 Reis 20, onde vamos aprender que quando Deus fala e um homem ora, o tempo muda. O capítulo 20 de 2 Reis nos apresenta um dos momentos mais profundos da vida espiritual do rei Ezequias. Ele revela verdades preciosas sobre a oração, a soberania de Deus, arrependimento, orgulho e responsabilidade espiritual. A primeira coisa que percebemos é que a sentença parecia definitiva. Ezequias adoece gravemente e o profeta Isaías recebe do Senhor uma palavra dura. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ponto final. Humanamente falando, não havia saída. A palavra era clara, direta e parecia irrevogável. Isso nos ensina que nem toda palavra dura é o fim da história, mas pode ser o começo de um tempo mais profundo ainda com Deus. Entenderemos aqui que uma oração pode mudar até decretos divinos. Diante da sentença, Ezequias não discute com o profeta, não se revolta e nem se entrega ao desespero. Ele faz algo poderoso, vira o rosto para a parede e ora. Ele clama, lembrando ao Senhor sobre a sua fidelidade, seu coração íntegro, sua caminhada diante do Senhor. Ezequias chora amargamente. E aqui aprendemos que Deus se importa com orações sinceras. Lágrimas também falam. E a oração não informa a Deus, mas move o coração de Deus. Antes mesmo de Isaías sair do pátio, o Senhor muda aquele decreto. E em seguida, vamos ouvir sobre o que Deus faz, acrescentando a ele tempo além de curá-lo. Deus não apenas cura Ezequias, mas lhe concede mais 15 anos de vida e ainda promete livrar Jerusalém das mãos dos assírios. E isso revela que Deus não faz apenas o necessário, ele faz além. A bênção pessoal de um líder pode alcançar toda uma nação. Quando Deus restaura, ele restaura por amor ao seu nome e às suas promessas. Ele diz, por amor de mim e de Davi. Em quarto lugar, vemos um sinal de que Deus mexe no impossível. Ezequias pede um sinal e Deus faz a sombra do relógio voltar 10 graus. É como se o Senhor estivesse dizendo, eu não governo só a vida, eu governo o tempo. Espiritualmente, isso nos ensina que Deus pode restaurar anos perdidos da sua vida. Ele pode fazer o tempo voltar em áreas quebradas da nossa história. O Senhor não está preso às leis naturais deste mundo. Mas esse capítulo também revela algo seríssimo com relação ao nosso coração. A cura física não elimina os perigos do coração enganoso. Após a cura, Ezequias recebe mensagens da Babilônia e, tomado de orgulho, mostra todos os seus tesouros. Ele abre aquilo que não deveria ter aberto. E aqui está uma grande lição espiritual para nós. Nem toda cura exterior vem acompanhada de maturidade interior. O mesmo homem que orou com humildade, agora age com vaidade. E isso revela que as vitórias podem nos expor mais do que as derrotas. O orgulho é um inimigo silencioso. Bênçãos mal administradas se tornam armadilhas para nós. A seguir, virá uma advertência
profética. Isaías volta a confrontar Ezequias e anuncia que tudo que foi mostrado àqueles estrangeiros seria levado para a Babilônia, inclusive seus próprios filhos, seus descendentes. E a resposta de Ezequias é intrigante. Ele se contenta com o fato de haver paz em seus dias. Isso nos leva a refletir mais ainda. Estamos pensando apenas no presente? Ou estamos cuidando do futuro espiritual da próxima geração? E finalmente podemos chegar à grande mensagem espiritual de 2 Reis 20. Esse capítulo nos ensinou que a oração do justo pode mudar histórias. Aprendemos que Deus ouve, responde e age. Entendemos que a soberania divina não anula a responsabilidade humana. E a mesma fé que clama na dor precisa permanecer também em tempos de prosperidade. Conclusão: 2 Reis 20 nos chama a orar com toda a sinceridade do nosso coração, valorizar o tempo que Deus nos concede, guardar o coração após a vitória que Deus nos dá, usar as bênçãos para glorificar a Deus e não para exaltar o nosso próprio ego. O Deus que cura é o mesmo que observa o coração. E o maior milagre não é viver mais anos, mas viver bem diante do Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos corações sábios. Salmo 20, versículo 12. Essa história é muito importante para mim, porque eu tenho um testemunho de vida com relação a essa promessa do Senhor. Meu marido, quando ficou muito doente, ele recebeu essa promessa. O médico diz que ele tinha 6 meses de vida. A minha pastora veio, orou com ele e disse: o Senhor está te dando a mesma promessa de Ezequias, mais 15 anos. Essa promessa foi feita para ele em 2003 e ele partiu em 2018, exatamente 15 anos depois. E isso nos mostra que o mesmo Deus que operou lá é o Deus que opera até hoje. Que nós aprendamos com esse capítulo a termos esse coração fiel ao Senhor e que nós não nos esqueçamos da nossa humildade, da nossa sinceridade de coração depois que nós recebermos a promessa e o milagre do Senhor. Um abraço em Cristo Jesus, fiquem abençoados. Eu amo esse capítulo, penso que você vai gostar também. Amanhã a gente volta, se o Senhor nos permitir, com 2 Reis 21. Fiquem abençoados, um abraço. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre.